O Flamengo foi muito dominante, só não foi bonito. Né? E não transformou esse domínio em aniquilar o jogo, porque fez 1-0 só. Eu acho curiosa a questão do Olímpia pelo seguinte: o Olímpia está em penúltimo lugar no Campeonato Paraguaio. Ele foi sexto no torneio Apertura. Caiu na Copa Paraguai e demitiu o seu técnico. O torneio Clausura está na quarta rodada, ele está em penúltimo lugar. Mas ele é quarto na tabela de Prométheus, que é o que resulta no rebaixamento. Então ele não corre risco nenhum de rebaixamento. Ele pode perfeitamente priorizar a Libertadores. O que significa que ele vai fazer um jogo contra o Flamengo para tentar fazer um mata-mata e avançar. O Olímpia tem uma tradição enorme na Libertadores. Ele pode fazer um bom jogo contra o Flamengo no Maracanã, como fez, do ponto de vista defensivo, que complicou o Flamengo. E a situação que a gente descreveu aqui ontem no debate, se o Flamengo punia o Pedro ou o próprio Flamengo, a gente descreveu a situação de que ele podia colocar o Bruno Henrique no meio da área, mas que o jogo poderia estar pedindo o Pedro e a alternativa seria o Bruno Henrique no meio da área, foi exatamente o que aconteceu. Porque no segundo tempo, ele joga o Gabriel para fora da área e joga o Bruno Henrique de centroavante, e a mudança tática do São Paulo dá certo. O Gabigol faz o lançamento, o Bruno Henrique faz o gol, numa jogada típica de Jorge Jesus. O Sampaoli fez o seu Flamengo dominar o jogo de uma maneira incontestável, mas sem a beleza, sem conseguir aniquilar, porque o Olímpia defensivamente jogou bem. A gente pode até falar a respeito na sequência, quando a gente recebeu o Júlio Gomes, que a gente vai debater sobre a questão do Pedro, porque o Sampaoli foi perguntado na entrevista coletiva, falou a respeito. Na zona mista era quase que uma pergunta unânime sobre esse tema, evidentemente, porque nenhum dirigente do Flamengo foi a público para falar, então restou aos personagens que estão disponíveis para a imprensa perguntar. E também muita gente falou sobre o gesto do Bruno Henrique e comemorar com o Sampaoli em meio a esse momento o gol que ele faz numa jogada que esses dois fazem a fusão, né? Quem já viu o desenho do Dragon Ball Z lá atrás da infância. Minha infância eu via muito Dragon Ball Z. Era um anime em que dois super-heróis muito fortes faziam uma fusão e faziam exatamente esse gesto que o Gabigol e o Bruno Henrique faziam para se tornar um guerreiro ainda mais forte. Eles costumam comemorar assim quando tem essa combinação, assim como aconteceu ontem, cruzamento, lançamento do Gabigol, cabeçada do Bruno Henrique, numa posição exatamente como centroavante, da forma que o PVC descreveu agora para a gente. A gente vai tocar muito nesse ponto do Pedro já na sequência com o Júlio Gomes. Mas PVC, do ponto de vista de público, o Flamengo bateu recorde no Maracanã, né? Recorde do Brasil, né? Porque assim, tem uma disputa acontecendo importante com o River Plate. O River Plate tem a melhor média de público da Libertadores nesse ano, 64 mil, porque pela primeira vez na história da Libertadores, não de uma edição, mas desde que o Maracanã foi inaugurado, desde que a Libertadores foi criada em 1960, pela primeira vez o Maracanã não é o maior estádio da América do Sul. O maior estádio da América do Sul é o Monumental de Nunes. E isso está levando para o River Plate uma média de público de 64.400 torcedores por jogo. O Maracanã tem uma taxa de ocupação maior, porque o Maracanã tem 78 mil lugares, mas não vende mais do que 70 mil ingressos. Então, o Maracanã teve 67.066 presentes, 60 mil pagantes. Considerando o público presente dos 4 jogos, a média do Flamengo no Maracanã na Libertadores é de 60 mil por jogo. A do River Plate é 64 mil por jogo. Só que o River tem uma taxa de ocupação de 76%, e o Flamengo tem uma taxa de ocupação de 92%. Essa disputa, eu acho a disputa muito legal, porque desafia a torcida do Flamengo a lotar ainda mais o Maracanã para tentar ter a maior média de público do campeonato. E o Maracanã vai ficar ainda mais bonito. Eu tenho dito desde 2019 que o Maracanã, em dia de jogo do Flamengo, é o maior espetáculo da Terra. Mas hoje tem um espetáculo também incrível, que é o Monumental de Nunes, com uma média de público superior. As imagens do Monumental de Nunes em dias de jogos do River Plate são espetaculares. O ambiente, vendo as imagens e os vídeos, é de arrepiar. O ambiente é muito forte, porque com essa aproximação do público, você está vendo aqui nessa imagem, os torcedores que ficam mais próximos agora atrás do gol, estão quase dentro do campo, num estádio da dimensão do Monumental. Para o torcedor que conhece aqui o Morumbi, a arquitetura chama muita atenção pelas semelhanças. E o São Paulo já chegou a fazer projetos que não saíram no papel, de encurtar essa distância da arquibancada para o gramado, para exercer esse ambiente de muito mais pressão e de influência mesmo do torcedor no ambiente, na atmosfera. É o que está acontecendo agora com o River Plate.
conversei até com um jornalista amigo argentino, Juan Castro, que era da TIC Sports, ele falou, cara, antes a torcida do River tinha essa pequena fama assim de, é uma torcida um pouco mais gelada, mais fria, talvez também pela arquitetura antiga do Monumental, do torcedor ficar mais longe. E agora a percepção mudou completamente de como o torcedor do River tem sido atuante nos jogos, PVC. Mas tem um detalhe importante para ponderar sobre isso. Assim, eu acho que o Brasil, durante muito tempo, teve o maior estádio vazio do mundo. Porque se o Maracanã tinha 200 mil lugares e a maior média de público da história do Brasil foi 22.900, era 10% da ocupação do Maracanã, embora tivesse 155 mil pessoas na final do Brasileiro de 83. Mas ele lotava nas finais. O Monumental já teve um acidente, já teve uma tragédia. Sim, esse Monumental, que foi a queda do torcedor no dia 17 de junho, durante o jogo que foi paralisado, o River Plate 1, Defensa e Justiça 0. Não serve um estádio grande e inseguro. Ele serve um estádio grande e confortável. O Maracanã hoje é isso. O Maracanã, todos nós amamos o Maracanã. O Maracanã já teve uma decisão de Campeonato Brasileiro em que caíram 125 pessoas na arquibancada, né? Isso não nos serve mais. Serve taxa de ocupação. É o grande ponto. O Flamengo vai precisar de um estádio maior quando ele tiver 70 mil pessoas de média de público. Ele está perto disso. Na Libertadores são 60 mil. Nesse dia, como aconteceu com o Manchester United. O Manchester United tinha 68 mil lugares e 68 mil torcedores presentes. Sempre. Ele ampliou para 75 mil. Nesse dia ele tinha um problema. Ele continua tendo 99,6% de ocupação. Mas ele tem um estádio maior, que aumentou quando tinha 100% de ocupação.